O Evangelho de Sri Ramakrishna. Por M. Mahendranath Gupta. Um discípulo direto de Sri Ramakrishna. Original em Bengali. Traduzido para o inglês por Swami Nikhilananda. Traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 1. Mestre e discípulo. Março, 1882. Foi num domingo de primavera, alguns dias depois do aniversário de Sri Ramakrishna, que M encontrou pela primeira vez. Sri Ramakrishna morava no Kalibari, templo de Mãe Kali, às margens do Ganges, em Dakshineswar. M, estando de folga nos domingos, fora visitar com seu amigo Sidhu, diversos jardins em Baranagore. Quando estavam passeando no Diprasana Banerjee, Sidhu disse-lhe: há um lugar encantador às margens do Ganges, onde vive um Paramahansa. Você quer ir lá? M concordou e dirigiram-se imediatamente para o templo de Dakshineswar. Chegaram ao portão principal ao entardecer, foram diretamente para os aposentos de Sri Ramakrishna, onde o encontraram sentado num divã de madeira, olhando para o leste. Sorrindo, falava de Deus. O quarto estava cheio, todos sentados no chão, bebendo suas palavras, em silêncio profundo. M, de pé, ficou mudo, observando. Era como ele estivesse no ponto de encontro de todos os lugares santos, e como se o próprio Shukadeva estivesse falando de Deus, ou como se Sri Chaitanya estivesse cantando o nome e as glórias do Senhor em Puri, com Ramananda, Svarupa e outros devotos. Sri Ramakrishna disse: se ao ouvirem o nome de Hari ou Rama, seus olhos se encherem de lágrimas ou seu cabelo ficar de pé, podem estar certo de que não precisam mais praticar exercícios devocionais tais como o Sandhya. Somente então podem renunciar aos rituais, ou melhor, os rituais cairão por si mesmos. Só será necessário repetir o nome de Rama ou Hari, ou simplesmente Om. Continuando disse: o Sandhya funde-se no Gayatri e o Gayatri no Om. M olhou para os lados e maravilhado, disse para si mesmo: que lindo lugar! Que homem encantador! Como são lindas as suas palavras! Não pretendo sair daqui. Após alguns minutos pensou: deixe-me conhecer o lugar primeiro, depois volto e me sento. Quando deixou o quarto com Sidhu, ouviu a suave música do gongo, do tambor e dos pratos que vinha do culto da tarde no templo. Ouviu também a música que vinha do Nabat no fundo do jardim. Os sons cruzavam o Ganges, flutuando e perdendo-se à distância. Um vento suave de verão soprava, carregado com o perfume das flores. A lua acabava de aparecer. Era como se a natureza, juntamente com o homem, estivessem se preparando para o culto da tarde. M e Sidhu visitaram os 12 templos de Shiva, o de Radhakanta e o de Bhavatarini. E à medida que M assistia ao serviço diante das imagens, seu coração enchia-se de alegria. Quando voltaram ao quarto de Sri Ramakrishna, os dois amigos conversaram. Sidhu explicou que o templo tinha sido construído por Rani Rasmani, que Deus era adorado ali, diariamente, na forma de Kali, Krishna e Shiva, e que no interior, era oferecida comida aos sadhus e mendigos. Quando chegaram de novo na porta do quarto de Sri Ramakrishna, encontraram-na fechada e Brinde, a empregada, estava no lado de fora. M, que possuía boas maneiras inglesas, jamais entraria no quarto sem permissão, perguntou: está aí o santo? Brinde respondeu: sim, ele está. M, há quanto tempo ele vive aqui? Brinde: oh, ele vive aqui há muito tempo. M, ele lê muitos livros. Brinde: livros? Ou não? Estão todos na ponta de sua língua. M havia terminado seus estudos na universidade. Admirou-se muito em saber que Sri Ramakrishna não lia livros. M, talvez seja a hora de sua adoração da tarde. Podemos entrar. Pode lhe dizer que estamos ansiosos para vê-lo. Brinde: entrem, rapazes. Entrem e sentem-se. Entrando no aposento, encontraram Sri Ramakrishna sentado, sozinho, no divã de madeira. O incenso tinha acabado de queimar e todas as portas estavam fechadas. Ao entrar, M, de mãos postas, saudou o mestre. Então, a seu aceno, sentaram-se no chão. Sri Ramakrishna perguntou-lhes: onde vocês moram? Qual a sua profissão? Por que vieram a Baranagore?
M respondeu às perguntas, mas reparou que de vez em quando, o mestre parecia ausente. Mais tarde soube que aquele estado chamava-se bhava, êxtase. É como o pescador, sentado com seu caniço. O peixe vem e morde a isca, e a boia começa a balançar. O pescador fica alerta e segura a vara e observa a boia firme e atentamente. Não fala com ninguém. Tal era o estado mental de Sri Ramakrishna. Mais tarde M ouviu e ele mesmo observou que Sri Ramakrishna ficava muitas vezes neste estado depois do entardecer, às vezes tornava-se totalmente inconsciente do mundo exterior. M. Talvez o Senhor deseje fazer sua adoração da tarde. Neste caso, podemos ir embora. Sri Ramakrishna, ainda em êxtase. Não, adoração da tarde. Não é exatamente isso. Depois de algum tempo, M saudou o mestre e saiu. Volte, disse Sri Ramakrishna. Durante o trajeto de volta para casa, M começou a conjecturar. Quem é esse homem de olhar sereno, que me está atraindo para ele? É possível que um homem seja grande, sem ser erudito. Como isso é maravilhoso! Gostaria de tornar a vê-lo. Ele mesmo me disse, volte. Irei amanhã ou depois. A segunda visita de M a Sri Ramakrishna deu-se na varanda sudeste, às 8 horas da manhã. O mestre estava prestes a fazer a barba e o barbeiro acabara de chegar. Como a estação fria ainda permanecia, tinha posto um chale de lã com franja vermelha. Vendo M, o mestre falou, então você veio. É bom. Sente-se aqui. Sorria e gaguejava um pouco enquanto falava. Sri Ramakrishna, A.M. Onde você mora? M. Em Calcutá, senhor. Sri Ramakrishna. Onde você está hospedado aqui? M. Estou em Baranagore, na casa de minha irmã mais velha, casa de Shankaviraj. Sri Ramakrishna. Ou na casa de Shan. Bem, como vai queixar? Ele estava muito doente. M. É verdade, também ouvi dizer isso, mas agora, acredito que esteja bem. Sri Ramakrishna. Fiz uma promessa de oferecer à mãe coco verde com açúcar se ele ficasse curado. Às vezes, de madrugada, eu acordava e chorava diante dela. Mãe, por favor, devolva a saúde a Keshari. Se ele morrer, com quem vou conversar, quando for a Calcutá? E foi então que resolvi oferecer-lhe coco verde com açúcar. Diga-me, você conhece um certo senhor Cook, que chegou a Calcutá? É verdade que está dando conferências? Certa vez Keshab levou-me num passeio de barco e este senhor Cook também estava lá. M. Sim, ouvi algo sobre isso, mas nunca fui às suas palestras. Não sei muito a seu respeito. Sri Ramakrishna. O irmão de Pratap veio aqui. Ficou alguns dias, estava desempregado e queria morar aqui. Soube que havia deixado a esposa e os filhos com o sogro. Ele tem uma grande prole. Então o repreendi. Imagine. É pai de tantas crianças. Será que os vizinhos vão educá-las e dar-lhes de comer? Nem tem vergonha de deixar que outros o sustentem também, de tê-los largado na casa do sogro. Repreendi-o duramente e mandei que procurasse um trabalho. Por isso está querendo ir embora. Você é casado? M. Sim, senhor, sou. Sri Ramakrishna, estremecendo. Oh Renlau. Ele é casado. Como se fosse culpado de uma grande falta, M ficou imóvel, olhando para o chão. Pensou, será uma coisa má ser casado. O mestre continuou, você tem filhos? Desta vez M pôde escutar as batidas do seu coração. Sussurrou com a voz trêmula, sim, senhor, tenho filhos. Tristemente, Sri Ramakrishna disse, ai meu Deus. Ele tem até filhos. Com tal censura, M ficou sem fala. Seu orgulho havia recebido um golpe. Depois de alguns minutos, Sri Ramakrishna olhou com bondade e disse afetuosamente, você tem bons sinais. Conheço-os, olhando a testa, os olhos etc. de uma pessoa. Diga-me, que tipo de pessoa é sua esposa? É espiritualizada ou está sob o poder de avidya? M. Ela é boa, mas creio que é ignorante. Mestre, com visível desagrado. E você é um homem de conhecimento. M tinha ainda que aprender a diferença entre conhecimento e ignorância.
Até aquele dia, seu conceito era que só se adquiria conhecimentos através dos livros e nos colégios. Mais tarde veio abandonar essa falsa concepção. Aprendeu que conhecer Deus é conhecimento e não o conhecer é ignorância. Quando Sri Ramakrishna exclamou, "E você é um homem de conhecimento", o ego de M ficou novamente terrivelmente chocado. Mestre, bem, você acredita em Deus com forma ou sem forma? M, bastante surpreso, disse a si mesmo, como pode alguém acreditar em Deus sem forma quando acredita em Deus com forma? E se alguém acredita em Deus sem forma, pode acreditar que Deus tenha forma? Podem essas duas ideias contraditórias serem verdadeiras ao mesmo tempo? Pode um líquido branco como leite ser preto? M, Senhor, gosto de pensar em Deus sem forma. Mestre, muito bem. É suficiente ter fé em qualquer um desses aspectos. Você acredita em Deus sem forma, está muito bem, mas jamais pense que só isso seja verdadeiro e tudo o mais falso. Lembre-se de que Deus com forma é tão verdadeiro como Deus sem forma, mas fique firme em sua convicção. A afirmação de que ambos são verdadeiros surpreende ao M. Jamais havia aprendido esse conceito nos livros. Assim seu ego recebeu um terceiro golpe, mas desde que ele não havia sido esmagado, tornou a fazer novas perguntas ao mestre. M. Senhor, suponha que alguém acredite em Deus com forma. Certamente ele não é uma imagem de barro. Mestre, interrompendo, mas por que de barro? É uma imagem do espírito. M. Mal podia compreender o significado da expressão imagem do espírito. Mas Senhor, disse ao mestre, deve-se explicar àqueles que adoram a imagem de barro, que ela não é Deus e que, adorando-a, devem ter Deus em mente e não a imagem de argila. Não se deve adorar a argila. Mestre, bruscamente, trata-se de uma mania de vocês, pessoas de Calcutá, dar palestras para trazer luz aos outros. Ninguém jamais pensa como conseguir luz para si mesmo. Quem são vocês para ensinar os outros? Aquele que é o Senhor do universo ensinará a cada um. Somente Ele que criou esse universo nos ensina. Aquele que fez o sol e a lua, homens, animais e todos os outros seres. Aquele que provê meios para seu sustento. Que deu paz aos filhos e dotou-os de amor para poder educá-los. O Senhor fez tantas coisas, Ele não mostrará às pessoas a maneira de adorá-lo. Se precisarem de ensinamentos, Ele será o mestre. Ele é o nosso guia interno. Suponhamos que haja um erro na maneira de adorar a imagem de barro. Por acaso não sabe Deus que é através dessa imagem somente que ele está sendo invocado? Ele aceitará tal adoração. Por que ter dor de cabeça por causa desse fato? É melhor você procurar adquirir conhecimento e devoção. A essa altura dos acontecimentos, M sentiu que seu ego estava completamente esmagado. Disse para si mesmo, sim, ele falou a verdade. Que necessidade tenho de ensinar os outros? Já conheço Deus. Será que realmente o amo? A minha cama é estreita para mim e estou convidando um amigo para compartilhá-la comigo. Não sei nada a respeito de Deus e estou tentando ensinar os outros. Que vergonha! Que tolo sou! Isto não é matemática ou história ou literatura que alguém possa ensinar aos outros. Não, isto é o profundo mistério de Deus. O que ele me diz, toca-me. Esta foi a primeira argumentação com o mestre e felizmente, a última. Mestre, você estava falando de adorar a imagem de barro. Mesmo que ela seja de barro, há necessidade de adoração. O próprio Deus estabeleceu diversos tipos de adoração. Aquele que é o Senhor do universo, planejou todas essas formas para atender as pessoas nos diversos estágios de desenvolvimento. A mãe faz diferentes pratos a fim de atender ao estômago de seus diferentes filhos. Suponhamos que ela tenha 5 filhos. Se há peixe, prepara vários cardápios como pilau, escabeche, peixe frito e assim por diante, para satisfazer aos diferentes gostos de seus filhos e condições de digestão. Você me compreende? M, humildemente. Sim, Senhor. Como podemos fixar nossas mentes em Deus? Mestre, repita o nome de Deus e cante suas glórias e mantenha a companhia dos santos. De vez em quando, visite os devotos de Deus e homens santos.
A mente não pode ficar estabelecida em Deus se estiver mergulhada dia e noite no mundanismo, nos deveres e responsabilidades do mundo. É necessário ficar de vez em quando em solidão e pensar em Deus. Fixar a mente em Deus é muito difícil no começo, a menos que se pratique a meditação em solidão. Quando uma árvore ainda é pequena, é necessário protegê-la com uma cerca. Caso contrário, pode ser destruída pelo gado. Para meditar, deve-se interiorizar a mente ou retirar-se para um lugar isolado ou uma floresta. Deve sempre discriminar entre o real e o irreal. Só Deus é real, a substância é eterna, tudo o mais, irreal, quer dizer, transitório. Assim discriminando, a pessoa tira os objetos transitórios da mente. Humildemente, como devemos viver no mundo? Mestre, cumpra seus deveres, mas mantenha a mente em Deus. Viva com todos, esposa, filhos, pai e mãe, e sirva-os. Trate-os como se fossem muito queridos, mas saiba no fundo do seu coração que eles não lhe pertencem. Uma empregada da casa de um homem rico faz todos os serviços da casa, mas seus pensamentos estão voltados para sua casa na terra natal. Cria os filhos do patrão como se fossem os seus próprios. Chega mesmo a referir-se a eles como meu rama ou meu arre, mas em sua mente sabe que eles não lhe pertencem. A tartaruga movimenta-se na água, mas onde estão seus pensamentos? Nas margens, onde estão enterrados os seus ovos. Faça seus deveres do mundo, mas mantenha o pensamento em Deus. Se você entrar no mundo, sem antes ter cultivado o amor de Deus, se enredará cada vez mais. Será subjugado pelos perigos, tristezas e tribulações. Quanto mais pensar nas coisas do mundo, mais se apegará a elas. Primeiro esfregue as mãos com óleo e em seguida, quebre a jaca para abri-la. Do contrário, ficarão sujas com leite pegajoso. Primeiro obtenha o óleo do amor divino e depois, mãos à obra com os deveres do mundo. Mas uma pessoa deve se retirar para a solidão a fim de conseguir esse amor divino. Para se fazer manteiga do leite, é necessário que ele seja guardado em separado para que forme o coalho. Caso contrário, o leite não se transformará em coalho. Depois deve deixar todas as outras obrigações, sentar-se num lugar sossegado e bater a manteiga. Só assim terá a manteiga. Além do mais, meditando em Deus na solidão, a mente adquire conhecimento, desapego e devoção. Mas a mesma mente desce se ficar presa às coisas do mundo. No mundo só há um pensamento: mulher e ouro. O mundo é a água e a mente, o leite. Se derramar leite na água, eles se transformam num só. Não poderá encontrar o leite nunca mais. Mas transforme esse leite em coalho e o bata até virar manteiga. Então quando a manteiga é colocada na água, flutua. Pratique disciplina espiritual na solidão e obtenha a manteiga do conhecimento e amor. Mesmo que ponha a manteiga na água do mundo, as duas não se misturarão. A manteiga flutuará. A par disso, praticar discriminação sobre mulher e ouro, considerando-se que são transitórios, Deus é a única substância eterna. O que o homem obtém com dinheiro? Comida, roupa e casa, nada mais. Você não pode realizar Deus com sua ajuda. Por conseguinte, o dinheiro jamais poderá ser a meta da vida. Esse é o processo da discriminação. Compreende? Sim, senhor. Recentemente li uma peça em sânscrito chamada Prabodha Chandrodaya, que trata da discriminação. Mestre. Sim, da discriminação a respeito dos objetos. Pense, o que há no dinheiro ou num corpo bonito. Discrimine e verá que o mesmo corpo de uma linda mulher é formada de ossos, carne, gordura e outras coisas desagradáveis. Porque um homem deveria abandonar Deus e dirigir a atenção para essas coisas? Porque um homem deveria esquecer Deus por causa delas? É possível ver Deus? Mestre. Sim, certamente. Ficando em solidão de vez em quando, repetindo seu nome, cantando suas glórias e discriminando entre o real e o irreal, esses são os meios para vê-lo. Sob que condições uma pessoa vê Deus? Mestre, chore por Deus com o coração cheio de intensa ânsia e certamente irá vê-lo. As pessoas derramam um jarro de lágrimas por esposa e filhos. Nadam em lágrimas por dinheiro. Mas quem chora por Deus? Chore por ele do fundo do seu coração. O mestre cantou:
Implore a sua mãe Shyama, com súplica verdadeira, mente. Como pode ela manter-se afastada de você? Como pode Shyama ficar afastada? Como pode sua mãe Kali ficar longe? Mente, se você for sincera, traga-lhe uma oferenda de folhas de bel e flores de hibisco, coloque a seus pés sua oferenda e misture nela a pasta perfumada de sândalo do amor. Continuando disse, a ânsia é a aurora rosada. Depois dela, nasce o sol. O intenso anelo é seguido pela visão de Deus. Deus revela-se ao devoto que se sente chamado para ele pela força combinada de três atrações. A atração pelos bens materiais que o homem possui do mundo, a que uma criança sente por sua mãe e a que um marido sente por sua esposa. Se alguém se sentir atraído para Deus pela força combinada dessas três atrações, então, através dela, pode alcançá-lo. A questão é amar a Deus da mesma maneira que a mãe ama seu filho, a esposa, seu marido e o homem do mundo, o dinheiro. Junte essas três forças de amor, esses três poderes de atração e os dê a Deus. Então certamente o verá. É necessário orar a ele com o coração ansioso. O gatinho só sabe chamar a mãe chorando. Miau, miau. Fica feliz onde ela o coloca. E a gata o põe, ora na cozinha, ora no chão e às vezes, na cama. Quando o filhote sente um desconforto, apenas chora miau, miau. É tudo o que sabe dizer, mas ao ouvir seu choro, a mãe onde quer que esteja, vem correndo em sua direção. Foi no domingo à tarde que M fez a terceira visita ao mestre. Estava tremendamente impressionado com as duas primeiras visitas que fizera aquele homem maravilhoso. Vivia pensando constantemente no mestre e na maneira simples de exprimir as verdades profundas da vida espiritual. Jamais havia encontrado antes alguém parecido. Sri Ramakrishna estava sentado no divã pequeno. O aposento estava cheio de devotos que haviam se aproveitado do fato de ser feriado para ir vê-lo. M ainda não estava familiarizado com os demais devotos, de modo que se sentou no canto. O mestre sorria enquanto falava com eles. Dirigia-se de forma especial para um jovem de 19 anos chamado Narendranath que ainda era estudante e frequentava o Sadharam Brahmo Samaj. Seus olhos eram brilhantes, suas palavras cheias de força e tinha o olhar de um amante de Deus. M percebeu que a conversa era sobre os homens do mundo que desprezavam aqueles que aspiram às coisas espirituais. O mestre falava sobre o grande número de pessoas desse tipo que há no mundo e da maneira como lidar com elas. Mestre, Narendra, como você se sente a esse respeito? As pessoas do mundo dizem tudo a respeito das pessoas espiritualizadas. Mas olhe aqui. Quando um elefante anda na rua, muitos cachorros e outros animais pequenos podem latir e gritar para ele, mas o elefante nem olha para trás para vê-los. Se alguém fala mal de você, o que pensa dela? Narendra, penso que são cachorros latindo para mim. Mestre, sorrindo, o não. Não deve ir tão longe, meu filho. Risada geral. Deus mora em todos, mas você só deve se tornar íntimo das pessoas boas. Deve manter-se afastado daquelas de mente perversa. Deus está até mesmo num tigre, mas ninguém vai abraçar o tigre por causa disso. Risada. Pode-se contestar, por que fugir do tigre, que é também uma manifestação de Deus? A resposta é o seguinte: aqueles que mandam fugir são, também, manifestações de Deus, por que não dar ouvidos a eles? Deixe-me contar uma história. Numa floresta vivia um homem santo que tinha muitos discípulos. Um dia ensinou-lhes a ver Deus em todas as criaturas e, sabendo disso, curvarem-se diante de todas elas. Um discípulo foi à floresta pegar lenha para o fogo do sacrifício. De repente ouviu um grito: saiam do caminho! Um elefante louco está se aproximando. Todos, menos o discípulo, correram. Ele imaginou que o elefante era também Deus, mas sob outra forma. Por que haveria de fugir dele? Ficou quieto, curvou-se ante o animal e começou a cantar em seu louvor. O maúde do elefante gritava: fuja! Fuja! Mas o discípulo não se mexia. O animal pegou-o com sua tromba, jogou-o para um lado e seguiu seu caminho. Ferido e contundido, ficou inconsciente no chão. Sabendo o ocorrido, o mestre e seus discípulos vieram e levaram-no para a cabana. Com a ajuda de alguns medicamentos, logo recuperou a consciência.
Alguém perguntou-lhe: você sabia que o elefante estava vindo? Por que não saiu do lugar? Mas, disse ele, o nosso mestre disse-nos que o próprio Deus toma todas essas formas, tanto de animais como de homens. Por isso, pensando que se tratava apenas do Deus elefante que estava vindo, não corri. A isso retrucou o mestre: sim, meu filho, é verdade que era Deus que estava chegando, mas o Deus Maut proibiu você de ficar ali. Já que todos são manifestações de Deus, por que não acreditou nas palavras do Maut? Você deveria ter atendido às palavras do Deus Maut. Risada geral. Está escrito nas Escrituras que a água é uma forma de Deus, porém a água própria para o culto, para lavar o rosto e outra para lavar pratos ou roupa suja. Este último tipo não pode ser empregado para beber ou com propósito religioso. Assim também Deus inegavelmente mora no coração de todos, santos ou pecadores, corretos ou ímpios, mas o homem não deve se relacionar com os pecadores, maus e impuros. Não deve ter intimidade com eles. Com algumas pessoas, pode trocar algumas palavras, mas com outras, não deve nem fazer isso. Deve se manter afastado delas. Um devoto: Senhor, se um homem estiver a ponto de fazer mal a alguém ou realmente o faz, devemos ficar quietos. Mestre: uma pessoa que vive em sociedade deveria criar a impressão de muita força, a fim de se proteger contra aqueles de mente perversa, mas não deve ferir ninguém antecipando o mal que eles poderiam lhe fazer. Ouça uma história. Alguns jovens pastores tinham o hábito de levar suas vacas para um campo onde vivia uma serpente terrivelmente venenosa. Todas as pessoas viviam alertas com medo dela. Um dia, um brahmachari estava passando pelo campo. Os rapazes correram para ele e disseram-lhe: santo homem, por favor não vá por esse caminho. Uma cobra venenosa vive ali. O que tem isso demais, meus filhos? Disse o brahmachari. Não tenho medo de cobra. Conheço alguns mantras. Assim falando, continuou seu caminho em direção ao campo, mas os pastores com medo, não o acompanharam. Nesse ínterim a serpente dirigiu-se para ele rapidamente, com o capuz erguido. Assim que ela chegou, recitou um mantra e a cobra deitou-se a seus pés como se fosse uma minhoca. O brahmachari disse: olhe aqui. Por que você vive fazendo mal aos outros? Venha, vou lhe dar uma palavra sagrada. Repetindo-a aprenderá a amar a Deus. Por fim o realizará e dessa maneira se libertará de sua natureza violenta. Assim falando, ensinou-lhe uma palavra sagrada e iniciou-a na vida espiritual. A serpente curvou-se ante seu mestre e disse: reverenciado Senhor, como vou fazer a prática espiritual? Repita a palavra sagrada, disse o mestre, e não faça mal a ninguém. Como já estava de saída, o brahmachari disse: eu a verei de novo. Passaram-se alguns dias e os pastores notaram que a serpente não mordia mais. Jogaram muitas pedras nela, mas mesmo assim ela não demonstrou raiva. Comportava-se como se fosse uma minhoca. Um dia um dos rapazes aproximou-se, segurou-a pela cauda, rodopiou-a no ar, lançou-a contra o chão várias vezes e jogou-a longe. A serpente vomitou sangue e ficou inconsciente. Estava zonza. Não podia se mover. Então, julgando-a morta, os rapazes foram embora. À tarde da noite a serpente recobrou os sentidos. Lentamente e com muita dificuldade, conseguiu arrastar-se até a sua toca. Seus ossos estavam quebrados e mal podia se mexer. Passaram-se muitos dias. A serpente transformou-se num esqueleto coberto de pele. De vez em quando, à noite, saía para procurar alimento. Com medo dos rapazes, não saía do buraco durante o dia. Desde que recebera a palavra sagrada do mestre tinha deixado de fazer mal aos outros. Mantinha-se viva graças a detritos, folhas e frutos que caíam das árvores. Mais ou menos um ano depois, o brahmachari voltou e perguntou pela cobra. Os pastores disseram que estava morta. Não pôde acreditar neles. Sabia que ela não morreria antes de ter colhido o fruto da palavra sagrada com a qual havia sido iniciada. Saiu procurando-a aqui e acolá, chamando-a pelo nome que lhe havia dado. Ouvindo a voz do mestre, a serpente saiu da toca e curvou-se com muita reverência diante dele. Como vai você? Perguntou-lhe o brahmachari. Estou bem, senhor, respondeu a serpente.
Mas, perguntou o mestre, por que você está tão magra? A cobra respondeu, reverenciado mestre, o Senhor mandou que eu não fizesse mal a ninguém. Por isso tenho vivido somente de folhas e frutos. Talvez seja por esta razão que eu tenha ficado mais magra. A cobra havia desenvolvido qualidade de sátiva. Não podia ficar com raiva de ninguém. Esquecera-se completamente de que os pastores quase a haviam matado. O Brahmachari disse, não pode ter sido uma simples falta de comida que a reduziu a este estado. Deve haver uma outra razão. Pense um pouco. Então a serpente lembrou-se de que os rapazes a haviam atirado ao chão. Disse, sim, reverenciado mestre, agora me lembro. Os rapazes um dia me jogaram violentamente contra o chão. Afinal de contas, são ignorantes. Não compreenderam a grande mudança que se operou em minha mente. Como poderiam saber que eu não ia mais morder nem fazer mal a ninguém? O Brahmachari exclamou, que vergonha! Você é uma boba. Não sabe proteger-se. Eu lhe mandei que não mordesse, mas não, que silvasse. Porque não os atemorizou com seu silvo. Você deve, portanto, silvar para as pessoas más. Deve assustá-las, senão elas lhe farão mal. Jamais injete veneno nelas. Ninguém deve fazer mal aos outros. Na criação de Deus há uma variedade de coisas: homens, animais, árvores, plantas. Entre os animais, há alguns bons, outros maus. Há animais ferozes como o tigre. Algumas árvores dão frutos doces como o néctar, outros dão frutos venenosos. Da mesma maneira, entre os seres humanos, há bons e maus, santos e pecadores. Há alguns que são devotados a Deus e outros apegados ao mundo. Os homens podem ser divididos em 4 categorias: aqueles presos pelos grilhões do mundo, os que buscam a liberação, os liberados e os sempre livres. Entre os sempre livres encontramos sábios como Narada. Vivem no mundo para o bem dos outros, a fim de ensinar a verdade espiritual. Aqueles que estão apegados estão mergulhados no mundanismo e esquecem-se de Deus. Nem por engano pensam nele. Os que buscam a liberação querem livrar-se do apego ao mundo. Alguns conseguem, outros não. As almas liberadas como sadhus e mahatmas, não são tragadas pelo mundo, por mulher e ouro. Suas mentes estão livres de mundanismo. Além disso vivem em constante meditação aos pés de lótus do Senhor. Suponhamos que uma rede seja lançada ao lago para apanhar peixes. Alguns são tão espertos que jamais são apanhados. São como os sempre livres, mas a maioria é apanhada. Alguns tentam sair e neste caso, são como os que buscam a liberação. Mas nem todos os peixes que lutam, conseguem. Poucos pulam fora da rede. E fazem um grande barulho quando caem na água. Então o pescador grita, olhe! Lá vai um grande. Mas a maioria dos que caem na rede não pode escapar, nem faz qualquer esforço para tal. Ao contrário, escondem-se na lama, com a malha da rede em suas bocas e ali ficam quietos, pensando, não temos nada a temer agora, estamos seguros aqui. Os pobres peixes não sabem que o pescador os vai tirar da rede. São como os homens ligados ao mundo. As almas apegadas estão presas pelos grilhões de mulher e ouro. Estão com os pés e as mãos atadas. Pensando que mulher e ouro os tornarão felizes e lhes proporcionarão segurança, não compreendem que isso os levará à ruína. Quando um homem assim apegado ao mundo está para morrer, sua esposa lhe pergunta, você se vai? O que você fez por mim? Assim também, seu apego às coisas do mundo é tal que, quando vê a lamparina queimando fortemente, diz, diminua a luz. Está gastando muito óleo. E ele está em seu leito de morte. As almas apegadas jamais pensam em Deus. Quando têm um tempo livre, gastam-no com tagarelices e conversas tolas, ou então, em algum trabalho sem proveito. Se perguntarmos a uma delas a razão, responde, eu não posso ficar parado, estou fazendo uma cerca. Quando não tem nada para fazer, talvez comecem a jogar cartas. Havia um profundo silêncio no aposento. Um devoto. Senhor, não há salvação para essa pessoa do mundo. Mestre, certamente que há. De tempos em tempos, deve viver na companhia dos homens santos e retirar-se para a solidão, a fim de meditar em Deus. Além do mais, deve praticar discriminação e orar.
Dá-me fé e devoção. Quando conseguiu ter fé, já alcançou tudo. Não há nada maior do que a fé. A Kedar, você já deve ter ouvido falar a respeito do poder tremendo da fé. Está escrito nos Puranas que Rama, que era o próprio Deus, a encarnação do Brahman absoluto, teve que construir uma ponte para atravessar o mar até o Ceilão. Mas Hanuman, tendo fé no nome de Rama, abriu o mar e atravessou-o num pulo e alcançou o outro lado. Não teve necessidade de ponte. Todos riem. Uma vez um homem estava prestes a atravessar o mar. Bibhishana escreveu o nome de Rama numa folha, amarrou-a na ponta da roupa do homem e disse-lhe: não tenha medo. Tenha fé e ande sobre a água. Mas olhe aqui, no momento em que perder a fé, se afogará. O homem começou a andar com facilidade sobre a superfície da água. De repente teve um imenso desejo de ver o que estava amarrado em sua roupa. Abriu o papel e apenas viu uma folha com o nome de Rama escrito. O que é isto? Pensou, apenas o nome de Rama. Assim que a dúvida entrou em sua mente, afundou. Se um homem tem fé em Deus, mesmo que tenha cometido o mais hediondo crime, tal como matar uma vaca, um brahmin ou uma mulher, certamente se salvará pela força de sua fé. Basta apenas que diga a Deus: ó Senhor, não cometerei mais essa ação, e não necessitará ter medo. Quando acabou de dizer isso, o mestre começou a cantar. Se apenas pudesse morrer repetindo o nome de Durga, como podes tu, ó abençoado, impedir minha liberação? Por mais pecador que eu tenha sido, posso ter roubado uma taça de vinho ou morto uma criança antes de nascer. Ou ter matado uma mulher ou uma vaca. Ou mesmo, causado a morte de um brahmin. Mas apesar de tudo isso ser verdadeiro, nada disso pode me fazer sentir a menor preocupação. Pois pelo poder de teu doce nome, minha alma pecadora ainda pode aspirar possuir até o estado de Brahman. Apontando para Narendra, o mestre disse: vocês todos estão vendo esse rapaz? Aqui ele se comporta dessa maneira. Um menino travesso parece muito educado quando se encontra na presença do pai, mas torna-se outra pessoa quando brinca no Chandni. Narendra e pessoas de seu tipo pertencem à classe dos sempre livres. Jamais se deixam enredar pelo mundo. Quando crescem um pouco sentem o despertar da consciência interior e dirigem-se diretamente para Deus. Vêm ao mundo somente para ensinar os outros. Jamais se importam com coisa alguma do mundo. Nunca ficam apegados a mulher e ouro. Os Vedas falam do Oma. Essa ave mora bem alto, no céu, e lá coloca os ovos. Logo que o ovo é posto, começa a cair, mas como está muito alto, o ovo continua sua queda por vários dias. À medida que cai, o ovo é chocado até que o filhote nasce. Quando a avezinha sai da casca, os olhos se abrem e as asas crescem. Compreende então que está caindo e que ficará reduzida a pedaços se tocar o solo. Dá um arranque para cima em direção à sua mãe no céu. Nesse ponto da conversa, Narendra saiu do quarto. Kedar, Prankrishna, M e outros permaneceram. Mestre, veja, Narendra é superior a todos quando canta, toca instrumentos, estuda e tudo o mais. Outro dia teve uma discussão com Kedar e arrasou seus argumentos. Risada geral. AM. Há algum livro sobre a razão, em inglês? M. Sim. Chama-se Lógica. Mestre, diga-me do que se trata. M. Estava um pouco envergonhado. Disse: uma parte do livro trata de dedução, partindo-se do geral para o particular. Exemplo: todos os homens são mortais. Os intelectuais são homens. Logo todo intelectual é mortal. Uma outra trata com um método de raciocinar, partindo-se do particular para o geral. Exemplo: esse corvo é preto. Aquele corvo é preto. Os corvos que vemos em todos os lugares são pretos. Logo, todos os corvos são pretos. Mas pode ocorrer um erro na conclusão feita dessa maneira, porque poderá existir um corvo branco em alguma parte do mundo. Uma outra ilustração: se há chuva, há ou já houve nuvens. Em consequência, a chuva vem das nuvens. Ainda um outro exemplo: esse homem tem 32 dentes. Aquele homem tem 32 dentes. Todos os homens que vemos têm 32 dentes. Portanto, todos os homens têm 32 dentes. A lógica inglesa trabalha com tais deduções e induções.
Sri Ramakrishna mal ouvia essas palavras. Enquanto escutava, sua mente tornou-se ausente. Por conseguinte, a conversa não foi além. Quando a reunião acabou, os devotos foram passear no jardim do templo. M dirigiu-se ao Panchavati. Eram mais ou menos 5 horas da tarde. Depois de algum tempo, voltou para o aposento do mestre. Ali, na pequena varanda norte, presenciou uma cena maravilhosa. Sri Ramakrishna estava em pé cercado por alguns devotos e Narendra cantava. M jamais vira uma pessoa cantar de forma tão suave, a não ser o mestre. Quando olhou para Sri Ramakrishna, ficou deslumbrado, porque o mestre estava imóvel, com os olhos fixos. Parecia que nem respirava. Um devoto disse a M que o mestre estava em samadhi. M jamais vira nem ouvira falar de tal coisa. Tomado de encantamento pensava, será possível para um homem estar tão alheio ao mundo exterior e com a consciência em Deus? Quão profunda deve ser sua fé e sua devoção para fazê-lo atingir esse estado? Narendra cantava, medite, mente, no Senhor Hari, o Imaculado, puro Espírito, por todos os tempos. Como é inigualável a luz que brilha nele. Como enfeitiça a alma a sua forma maravilhosa. Como ele é amado por todos os seus devotos. Cada vez mais maravilhado no seu amor recém-florido, que envergonha o esplendor de milhões de luas. Como o relâmpago brilha a glória de sua forma. Eriçando os cabelos de pura alegria. O mestre estremeceu quando esse último verso foi cantado. O cabelo ficou de pé e lágrimas de felicidade escorriam de suas faces. De vez em quando os lábios entreabriam um sorriso. Estaria vendo a inigualável beleza de Deus que envergonha o esplendor de milhões de luas? Seria isso a visão de Deus, a essência do Espírito? Quantas austeridades e disciplinas, quanta fé e devoção são necessárias para se ter essa visão? A canção continuou. Adore seus pés no lótus de seu coração. Com a mente serena e os olhos radiantes, com amor celestial, contemple essa visão incomparável. De novo aquele sorriso encantador. O corpo imóvel como antes, os olhos semicerrados, como que contemplando uma estranha visão interior. A canção terminou. Narendra cantou as últimas linhas, apanhada na magia do êxtase do seu amor. Mergulhe para sempre, mente, nele que é puro conhecimento e pura bem-aventurança. O samadhi e a divina bem-aventurança que havia presenciado deixaram uma impressão indelével na mente de M. Voltou para casa profundamente tocado. De vez em quando podia ouvir dentro de si o eco daqueles versos que inebriavam a alma. Mergulhe para sempre, mente nele que é puro conhecimento e pura bem-aventurança. O dia seguinte foi de novo, dia de folga para M. Chegou a Dakshinesvara às 3 horas da tarde. Sri Ramakrishna estava em seu quarto. Narendra, Bhavamata e alguns devotos estavam sentados numa esteira. Eram todos jovens de 19 e 20 anos. Sentado no divã pequeno, Sri Ramakrishna conversava com eles, sorrindo. Assim que entrou no aposento, o mestre riu e disse para os rapazes, aí está. Ele veio de novo. Todos riram. M inclinou-se profundamente e sentou-se. Antes saudava o mestre com as mãos postas, como uma pessoa de educação inglesa, mas naquele dia, aprendeu a se prosternar a seus pés a modo da hindu ortodoxa. Logo em seguida o mestre explicou a causa daquela risada para os devotos. Disse, certa vez um homem deu ao pavão uma pílula de ópio às 4 horas da tarde. No dia seguinte, exatamente na mesma hora, o pavão voltou. Sentira a intoxicação da droga e voltava na hora certa para tomar uma outra dose. Todos riem. M achou essa ilustração muito adequada. Mesmo em casa não podia tirar Sri Ramakrishna de seu pensamento, nem por um momento. Sua mente estava permanentemente em Dakshinesvar e contava os minutos para lá voltar. Nesse meio tempo, o mestre divertia-se com os rapazes, tratando-os como se fossem seus amigos íntimos. Risadas hilariantes enchiam o quarto como se fosse um mercado de felicidade. Essa cena foi uma revelação para M. Pensou, ontem não o vi inebriado por Deus. Não estava ele nadando no oceanos de amor divino? Uma cena que nunca vi antes. E hoje, essa mesma pessoa comporta-se como se fosse um homem comum.
Não foi ele quem me censurou no primeiro dia de minha chegada aqui. Não foi ele quem me advertiu, não é você um homem de conhecimento. Não foi ele quem me disse que Deus com forma é tão verdadeiro como Deus sem forma. Não foi ele quem me disse que só Deus é real e que tudo o mais é ilusório. Não foi ele quem me aconselhou a viver no mundo de forma desapegada, como uma empregada na casa de um homem rico. Sri Ramakrishna estava se divertindo muito com os jovens devotos. De vez em quando olhava de relance para M. Havia reparado que M permanecia em silêncio. O mestre disse a Ramlal: veja, ele já é um pouco avançado em idade e por conseguinte, um tanto sério. Senta-se quieto enquanto os demais jovens ficam alegres. M estava com aproximadamente 28 anos de idade. O assunto desviou-se para Hanuman, cuja fotografia encontrava-se na parede do quarto do mestre. Sri Ramakrishna disse: imaginem só o estado mental de Hanuman. Não se importava com dinheiro, honra, comodidades ou qualquer outra coisa. Ansiava somente por Deus. Enquanto corria com a arma celestial que tinha sido escondida no pilar de cristal, Mandodari começou a tentá-lo com várias frutas para que ele descesse e deixasse cair a arma. Mas ele não podia ser enganado assim tão facilmente. Em resposta às persuasões de Mandodari, entoou a seguinte canção: tenho necessidade de fruta. Já tenho a fruta que torna esta vida realmente proveitosa. Dentro do meu coração a árvore de rama cresce, dando a salvação como fruto. Debaixo da árvore que satisfaz todos os desejos, de rama, sento-me à vontade colhendo qualquer fruto que deseje. Mas se você falar de fruta, pedinte, não sou de frutas comuns. Veja, vou deixar uma fruta amarga para você. Enquanto cantava, Sri Ramakrishna entrou em Samadhi. De novo os olhos semicerrados e o corpo imóvel, tal qual vemos em sua fotografia. Apenas há um minuto atrás, os devotos alegravam-se em sua companhia. Agora, todos os olhares voltavam-se para ele. Assim, pela segunda vez, M via o mestre em Samadhi. Depois de muito tempo, o mestre voltou à consciência normal. O rosto brilhava com um sorriso e o corpo estava relaxado. Os sentidos começaram a funcionar normalmente. Derramava lágrimas de felicidade enquanto repetia o santo nome de Rama. M duvidava se esse verdadeiro santo era a mesma pessoa que há minutos antes havia se comportado como um menino de circo. O mestre disse a Narendra e a M: gostaria de ouvir vocês perguntarem e responderem em inglês. Ambos riram, mas continuaram a falar em sua língua mãe. Era impossível para M falar mais alguma coisa diante do mestre. Embora Sri Ramakrishna insistisse, não falaram inglês. Às 5 horas da tarde todos os devotos, exceto Narendra e M, despediram-se do mestre. M passeava no jardim do templo. Inesperadamente encontrou o mestre conversando com Narendra na borda do lago de gansos. Sri Ramakrishna dizia a Narendra: olhe, venha aqui mais vezes. Você é um recém-chegado. No início as pessoas se visitam mais vezes, como no caso de um homem namorado e sua amada. Narendra e M riram. Venha por favor, sim? Narendra, membro do Brahmo Samaj, era muito cioso do cumprimento de suas promessas. Disse, com um sorriso: sim, senhor, vou fazer o possível. Quando regressavam para o quarto, disse Sri Ramakrishna a M: quando os camponeses vão ao mercado a fim de comprar gado para seus arados, sabem distinguir os bons dos maus pelo simples toque em suas caudas. Quando são tocados, uns simplesmente deitam-se humildemente no chão. Os camponeses consideram-nos sem força e os rejeitam. Escolhem somente os que dão um salto e reagem quando suas caudas são tocadas. Narendra é um boi desse último tipo. Está cheio de força interior. O mestre sorria enquanto dizia essas palavras e continuou: há algumas pessoas que não têm determinação de espécie alguma. São como arroz tostado mergulhado no leite, mole e empapado, sem qualquer força interior. Era o entardecer. O mestre meditava em Deus. Disse a M: vá falar com Narendra. Depois diga-me o que você pensa dele. O culto vespertino havia terminado nos templos. M encontrou Narendra nas margens do Ganges e começaram a conversar.
Narendra falou a respeito de seus estudos na universidade, do fato de ser membro do Brahmo Samaj etc. Já era tarde e hora de M voltar para casa, mas como não estava com vontade, foi procurar Sri Ramakrishna. Estava fascinado pelo canto do mestre e desejava ouvir mais uma vez. Por fim encontrou o mestre andando de um lado para o outro no Nat Mandir, de frente ao templo de Kali. Uma lamparina queimava em ambos os lados da imagem da Mãe Divina. Essa única lamparina, no Nat Mandir tão grande, misturava a luz e a escuridão numa espécie de crepúsculo místico, no qual a figura do mestre podia ser vista de uma forma velada. M havia ficado encantado com a música suave do mestre. Com voz hesitante, perguntou-lhe se ainda cantaria naquela noite. Não, essa noite não, disse Sri Ramakrishna, depois de pensar um pouco. Então, como se lembrando de alguma coisa, acrescentou: logo irei à casa de Balaram Bose em Calcutá. Vá lá e você me ouvirá cantar. M concordou em ir. Mestre, você conhece Balaram Bose? M. Não, senhor. Mestre, ele mora em Bosepara. M. Sim, senhor, vou encontrá-lo. Sri Ramakrishna andava de um lado para o outro com M no vestíbulo e disse-lhe: deixe-me perguntar-lhe, o que você pensa de mim? M permaneceu em silêncio. Novamente Sri Ramakrishna perguntou: o que você pensa de mim? Quantas anos de conhecimento de Deus eu tenho? M. Não compreendo o que quer dizer com anos, mas de uma coisa estou certo. Jamais vi tanto conhecimento, amor estático, fé em Deus, renuncia à universalidade em qualquer outro lugar. O mestre riu. M curvou-se profundamente ante ele e despediu-se. Já estava no portão principal do templo, quando subitamente, lembrou-se de algo e voltou para falar com Sri Ramakrishna, que ainda se encontrava no Nat Mandir. Sob a luz fraca o mestre, sozinho, andava de um lado para o outro, regozijando-se no ser, como o leão que vive e perambula sozinho pela floresta. No encantamento silencioso, M examinava atentamente aquela grande alma. Mestre, A.M., o que o fez voltar? M. Talvez a casa que o senhor me pediu para ir, pertença a um importante homem rico. Pode ser que não me deixem entrar. Penso que é melhor não ir. Prefiro encontrá-lo aqui. Mestre, ou não. Por que você pensaria assim? Apenas mencione o meu nome. Diga que você quer me ver e alguém o conduzirá a mim. M acenou com a cabeça e depois de saudar o mestre, foi embora. 1. Ramlal, sobrinho de Sri Ramakrishna e sacerdote do templo de Kali. 2. A expressão mulher e ouro, que vem sendo usada amplamente num sentido coletivo, aparece com frequência nos ensinamentos de Sri Ramakrishna para designar os principais entraves ao progresso espiritual. Essa expressão preferida do mestre, Kamini Kanchan, tem sido muitas vezes mal interpretada. Por ela, ele queria dizer luxúria e ganância, a influência nociva que retarda o desenvolvimento espiritual do aspirante. Ele empregava a palavra Kamini ou mulher, como um termo concreto para um instinto sexual, quando se dirigia aos devotos masculinos. Aconselhava as mulheres por outro lado, a evitar homem. Kanchan ou ouro, simboliza a avidez, que é um outro obstáculo à vida espiritual. Sri Ramakrishna jamais ensinou a seus discípulos a odiarem uma mulher, ou as mulheres em geral. Isso pode ser visto claramente penetrando-se em todos os seus ensinamentos sobre esse tema. O mestre considerava todas as mulheres imagens da Mãe Divina do Universo. Prestou a mais alta homenagem às mulheres, quando aceitou uma mulher como guia espiritual, enquanto praticava as profundas disciplinas espirituais do tantrismo. Sua esposa, conhecida e reverenciada como Santa Mãe, foi sua companheira constante e a primeira discípula. No final de sua prática espiritual adorou-a como a encarnação da deusa Kali, a Mãe Divina. Com sua morte, a Santa Mãe tornou-se guia espiritual, não somente de um grande número de chefes de família mas também, de muitos membros monásticos da Ordem de Ramakrishna. 3. Devotos. O termo é usado de maneira geral no texto para denotar uma pessoa devotada a Deus, um adorador do Deus pessoal, ou um seguidor do caminho do amor. Um devoto de Sri Ramakrishna é aquele que é devotado a Sri Ramakrishna e segue seus ensinamentos.
A palavra discípulo, quando usada em conexão com Sri Ramakrishna, refere-se àquele que foi iniciado na vida espiritual por Sri Ramakrishna e que o considera seu guru. 4. Narendranath, posteriormente conhecido mundialmente como Swami Vivekananda. 5. A história referida aqui está no Ramayana. Ravana recebeu uma graça pela qual só poderia ser morto por uma determinada arma celestial especial. Essa arma estava escondida no pilar de cristal de seu palácio. Um dia Hanuman, disfarçado de macaco comum, veio ao palácio e quebrou o pilar. Enquanto fugia com a arma, foi tentado com uma fruta por Mandodari, esposa de Ravana, a fim de que lhe devolvesse a arma. Logo assumiu sua forma e entoou a canção encontrada no texto. Capítulo 2. Na companhia dos devotos. 11 de março de 1882. Mais ou menos às 8 horas da manhã, Sri Ramakrishna, como havia sido planejado, foi para a casa de Balaram Bose em Calcutá. Era o dia da Dola Yatra. Ram, Manomohan, Rakal, Nitya Gopal e outros foram com ele. Convidado pelo mestre, também foi. Os devotos e o mestre cantaram e dançaram em estado de fervor divino. Vários deles entraram em êxtase. O peito de Nitya Gopal encheu-se de emoção e Rakal caiu no chão em êxtase, completamente inconsciente do mundo. O mestre pôs a mão no peito de Rakal e disse: "Paz. Fique tranquilo." Essa foi a primeira experiência de êxtase de Rakal. Vivia com o pai em Calcutá e de vez em quando visitava o mestre em Dakshineswar. Por esta época havia estudado durante certo tempo na escola de Vidyasagar, em Siampur. Quando a música terminou, os devotos sentaram-se para comer. Balaram ficou de pé humildemente como se fosse um empregado. Ninguém o tomaria como o dono da casa. Ainda era um estranho para os devotos, tendo conhecido somente Narendra em Dakshineswar. Alguns dias depois visitou o mestre em Dakshineswar. Eram entre 4 e 5 horas da tarde. O mestre e ele estavam sentados nos degraus que levavam aos templos de Shiva. Olhando para o templo de Radhakanta do outro lado do pátio, o mestre entrou em êxtase. Desde a demissão de seu sobrinho Hridai do templo, Sri Ramakrishna estava sem atendente. Devido aos seus constantes estados espirituais, mal podia tomar conta de si. A falta de uma pessoa para ajudá-lo causava-lhe grande inconveniência. Sri Ramakrishna conversava com Kali, a mãe divina do universo. Disse: "Mãe, todo mundo diz. Só meu relógio está certo. Os cristãos, os brahmins, os hinduístas, os maometanos, todos dizem. Só a minha religião é a verdadeira. Mas mãe, o fato é que o relógio de ninguém está certo. Quem pode realmente entender-te? Mas se um homem orar-te com um coração ansioso, pode alcançar-te, por tua graça, por qualquer caminho. Mãe, um dia mostra-me como os cristãos oram a ti em suas igrejas. Mas mãe, o que dirão as pessoas se eu entrar em suas igrejas? Tu achas que criarão um caso? Ou que não me permitirão mais entrar no templo de Kali? Mostra-me, então, como é o culto dos católicos, visto da porta da igreja." Outro dia, o mestre estava sentado no divã pequeno, no seu quarto, com o costumeiro semblante radiante. Chegou com seu amigo Kali Krishna, que não sabia para onde o seu amigo o estava conduzindo. Dissera-lhe: "Se você quer ver um local onde se vendem bebidas alcoólicas, venha comigo. Lá haverá um grande jarro com vinho." Contou isso para Sri Ramakrishna, que riu muito. O mestre disse: "A felicidade do culto e a comunhão com Deus é o verdadeiro vinho, o vinho do amor extasiante. A meta da vida humana é amar Deus. Bhakti é a única coisa essencial. Conhecer Deus através da jnana e raciocínio é extremamente difícil." O mestre cantou: "Quem existe que pode compreender o que a mãe Kali é? Mesmo os 6 darsanas não têm poder para revelá-la." O mestre disse de novo: "A única meta da vida é cultivar o amor a Deus, o mesmo amor que as ordenhadoras, as leiteiras e os pastores de Vrindavan sentiam por Krishna." Quando Krishna foi embora para Mathura, os pastores perambulavam chorando amargamente sua separação dele. Dizendo isso, o mestre cantou com os olhos voltados para cima: "Há pouco vi um jovem pastor com um bezerrinho nos braços.
Ali ficou de pé, segurando em uma das mãos o galho de uma árvore nova. Onde estás tu, irmão Kanai? Gritou, mas mal podia pronunciar Kanai. Ka era o máximo que podia dizer. Lamentou. Onde estás tu, irmão? E os olhos encheram-se de lágrimas. Ao ouvir esta canção do mestre, cheia de amor, os olhos de M encheram-se de lágrimas. 2 de abril de 1882. Sri Ramakrishna estava sentado na sala de estar da casa de Keshab Chandra Sen em Calcutá. Eram 5 horas da tarde. Quando Keshab foi informado da chegada do mestre, veio para a sala de visitas, pronto para sair, pois ia visitar um amigo doente. Agora havia cancelado seus planos. O mestre disse-lhe: você tem tantas coisas para atender. Além disso, ainda tem que editar um jornal. Não tem tempo para vir a Dakshinesvar, por isso, vim vê-lo. Ao saber de sua doença, prometi coco verde e açúcar à Mãe Divina para seu restabelecimento. Disse-lhe: mãe, se alguma coisa acontecer a Keshab, com quem vou conversar em Calcutá? Sri Ramakrishna falou com Pratap e outros devotos brahmos. M sentou-se perto deles. Apontando para ele, o mestre disse a Keshab: pergunte-lhe, por favor, por que não veio mais a Dakshinesvar? Várias vezes me tem dito que não é apegado à esposa e aos filhos. M havia visitado o mestre durante um mês e sua ausência durante um certo tempo havia induzido a essa observação. Sri Ramakrishna havia pedido para lhe escrever, caso demorasse a visitá-lo. O Pundit Samadhyaya estava presente. Os devotos brahmos apresentaram-no a Sri Ramakrishna, como sendo um erudito bem versado nos Vedas e outras escrituras. O mestre disse: sim, posso ver o seu interior através dos seus olhos, da mesma maneira como uma pessoa pode ver os objetos dentro de um aposento, através da porta de vidro. Trailokya cantou. Subitamente o mestre pôs-se de pé e entrou em Samadhi, repetindo o nome da mãe. Descendo um pouco até o plano da consciência dos sentidos, dançou e cantou: não bebo vinho comum, mas o vinho da bem-aventurança eterna. Quando digo o nome de minha mãe Kali, ele intoxica de tal modo a minha mente, que as pessoas me tomam por bêbado. Primeiro meu guru me dá melado para fazer o vinho. Meu anseio é o fermento para transformá-lo. O conhecimento, que faz o vinho, prepara-o para mim, então. E quando está pronto, minha mente absorve-o da garrafa do mantra, tomando o nome da mãe para torná-lo puro. Beba este vinho, diz Ramprasad, e os 4 frutos da vida serão seus. O mestre olhou para Keshab com doçura, como se Keshab lhe fosse muito íntimo. Temia que Keshab pudesse vir a ser de outrem, quer dizer, se tornasse um homem do mundo. Olhando o mestre continuou a cantar. Temos medo de falar, no entanto, tememos ficar quietos. Nossas mentes, ó Radha, mal acreditam que estamos a ponto de te perder. Vamos contar-te o segredo que conhecemos e o segredo pelo qual nós e os outros, com nossa ajuda, passamos por muitos momentos de perigo. Agora tudo depende de ti. Citando a última parte da canção, disse a Keshab, isto é, renuncie a tudo e invoque Deus. Só Ele é real, tudo o mais ilusório. Sem a realização de Deus, tudo é fútil. Este é o grande segredo. O mestre sentou-se novamente e começou a conversar com os devotos. Por um certo tempo, escutou um recital de piano, apreciando-o como se fosse uma criança. Foi, então, para os aposentos internos, onde lhe serviram refrescos e as senhoras o saudaram. No momento em que o mestre deixou a casa de Keshab, os devotos brahmos acompanharam-no respeitosamente até a carruagem. Domingo, 9 de abril de 1882. Sri Ramakrishna estava sentado com os devotos na sala de visitas de Prankrishna Mukherjee em Calcutá. Era entre 1 e 2 horas da tarde. Como o coronel Viswanath morava nas proximidades, o mestre pretendia visitá-lo, antes de ir ver Keshab no Lily Cottage. Vários vizinhos e outros amigos de Prankrishna tinham sido convidados para conhecer Sri Ramakrishna. Estavam todos ansiosos para ouvir suas palavras. Mestre, Deus e sua glória. Este universo é sua glória. As pessoas veem sua glória e esquecem-se de tudo. Não procuram Deus, cuja glória é este mundo. Todos procuram desfrutar de mulher e ouro. Mas há muita miséria e dor nisso.
Este mundo é como o redemoinho de Visalakshi. Uma vez que um bote caía ali, não há mais esperança de ser resgatado. Assim também o mundo é como um arbusto espinhoso. Mal você se liberta de um espinho e já se vê às voltas com um outro. Uma vez que se entre no labirinto, é muito difícil sair. Vivendo no mundo, fica-se, por assim dizer, machucado. Um devoto. Então qual é o caminho, Senhor? Mestre, oração e a companhia dos homens santos. Não se pode ficar bom de uma doença sem a ajuda de um médico. Não é suficiente ficar na companhia de pessoas religiosas somente por um dia. Deve-se procurá-las constantemente, porque a doença tornou-se crônica. Também não se pode interpretar o pulso corretamente se não viver com um médico. Estando com ele constantemente, uma pessoa aprende a diferenciar a pulsação da fleuma, da pulsação da bile. Devoto. Qual a vantagem da companhia santa? Mestre. Ela leva a ânsia de Deus, ao amor de Deus. Nada se consegue na vida espiritual sem ânsia. Vivendo-se constantemente na companhia de homens santos, a alma torna-se inquieta por Deus. Essa ânsia é como aquela sensação experimentada pela mente de um homem que tem um doente na família. Sua mente está em desassossego constante, pensando como a pessoa vai ser curada. Ou então, uma pessoa deveria sentir uma ânsia por Deus, como aquela do homem que perdeu seu emprego e peregrina de escritório em escritório à procura de trabalho. Se é recusado num lugar por falta de vaga, volta de novo, no dia seguinte pergunta: há vaga hoje? Há uma outra maneira: orar sinceramente a Deus. Deus é nosso muito íntimo. Deveríamos dizer a Ele: ó Deus, qual é a tua natureza? Revela-te a mim. Tu deves revelar-te a mim, para que outra coisa me criaste. Alguns devotos Sikhs, uma vez me disseram: Deus é pleno de misericórdia. Disse-lhes: mas por que chamá-lo de misericordioso? Ele é o nosso Criador. Por que devemos ficar maravilhados se ele é bondoso? Os pais criam os filhos. Chamamos a isso um ato de bondade. Eles têm obrigação de agirem assim. Por conseguinte, temos que forçar nossos pedidos a Deus. Ele é o nosso pai e mãe, não é? Se um filho pede sua parte na herança e deixa de comer e beber a fim de reforçar seu pedido, os pais entregam-lhe sua parte 3 anos antes do tempo legal. Ou então, quando uma criança pede uns trocados à sua mãe e diz repetidamente: mãe, dê-me o dinheiro. Peço-lhe de joelho. A mãe, sentindo a sinceridade e incapaz de resistir por mais tempo, dá-lhe o dinheiro que ela está lhe pedindo. Há uma outra vantagem que advém da companhia dos santos. Ajuda a cultivar a discriminação entre o real e o irreal. Só Deus é o real, quer dizer, a substância é eterna, e o mundo é irreal, isto é, transitório. Assim que uma pessoa sentir que a mente está se dirigindo para o irreal, deverá aplicar a discriminação. Tão logo o elefante estica a trompa para pegar um galho de tanchagem do jardim do vizinho, recebe um golpe de chuço de ferro do condutor. Um vizinho, porque uma pessoa possui tendências para o pecado. Mestre, na criação de Deus há todo tipo de coisas. Ele criou homens bons e maus. É Ele quem nos dá boas e más tendências. Vizinho, neste caso, não somos responsáveis pelas nossas ações pecaminosas, somos. Mestre, todo pecado tem seu próprio resultado. É a lei de Deus. Você queimará a língua se mastigar pimenta, não é? Na juventude Mathur levou uma vida de dissipação. Daí sofrer tantas doenças antes de morrer. Pode-se não compreender isso na juventude. Examinei a fornalha da cozinha do templo de Kali quando a lenha estava queimando. No começo a madeira molhada queima bem. Não parece conter tanta umidade, mas quando está suficientemente queimada, toda a umidade corre para um lugar só. Finalmente a água sai do combustível e apaga o fogo. Deve-se, portanto, tomar cuidado com a raiva, paixão e ganância. Lembre-se, por exemplo, do caso de Hanuman. No acesso de raiva pôs fogo em todo o Ceilão. Depois lembrou-se de que Sita estava morando numa floresta de azocas. Começou então a tremer com medo que o fogo a atingisse. Vizinho, por que Deus criou pessoas más? Mestre, é a sua vontade, seu jogo. Em sua Maya há vidya, bem como vidya.
A escuridão é necessária. Ela também exalta a glória da luz. Não há dúvida que a raiva, luxúria e ganância são más. Por que então Deus as criou? A fim de criar santos. Um homem torna-se santo ao dominar seus sentidos. Há alguma coisa impossível para um homem que dominou as paixões? Pode até realizar Deus, por sua graça. Além disso, veja como todo o seu jogo de criação perpetua-se através da luxúria. Pessoas más também são necessárias. Uma vez os arrendatários de uma propriedade tornaram-se insubordinados. O dono teve de enviar Golak Choduri, um bandido. Foi um administrador tão duro que os arrendatários tremiam à simples menção do nome. A necessidade de tudo. Um dia Sita disse para seu marido, Rama, seria grandioso se todas as casas de Ayodhya fossem uma mansão. Encontro tantas casas velhas e dilapidadas. Mas, minha querida, disse Rama, se todas as casas fossem bonitas, o que fariam os pedreiros? Risada. Deus criou todos os tipos de coisas. Criou árvores boas, plantas venenosas, bem como ervas daninhas. Entre os animais há bons, maus, de todos os tipos, tigres, leões, cobras e assim por diante. Vizinho, Senhor, é possível se realizar Deus quando se leva a vida de um chefe de família? Mestre, certamente, mas como acabei de falar, deve-se viver na companhia santa e orar incessantemente. Deve-se chorar por Deus. Quando as impurezas da mente são lavadas assim, Deus é realizado. A mente é como uma agulha coberta de lama e Deus é como um imã. A agulha não pode ficar presa no magneto, a não ser que esteja limpa da lama. As lágrimas lavam a lama, que nada mais é do que a luxúria, raiva, ganância e outras tendências más, bem como a inclinação para os prazeres do mundo. Logo que a lama for lavada, o imã atrai a agulha, quer dizer, a pessoa realiza Deus. Somente os puros de coração veem Deus. Um paciente com febre tem excesso de líquido em seu organismo. A não ser que seja removido, o que o quinino pode fazer por ele. Porque uma pessoa não pode realizar Deus enquanto viver no mundo. Mas, como já disse, deve-se viver em companhia santa, orar a Deus, chorar por sua graça e de vez em quando, ficar só. A não ser que as plantas sejam no início protegidas com uma cerca, serão destruídas pelo gado. Vizinho, então os chefes de família, também, terão a visão de Deus, não é? Mestre, certamente todas as pessoas serão liberadas, mas a pessoa deverá seguir as instruções do Guru. Se desviar-se do caminho, sofrerá por voltar a andar nas passadas já dadas. Leva muito tempo para se conseguir a liberação. Um homem pode não conseguir numa vida, talvez tenha que realizar depois de muitos nascimentos. Sábios como Janaka cumpriram as obrigações do mundo. Executava-as, tendo Deus na mente, como as dançarinas que equilibram jarros ou bandejas nas cabeças, enquanto dançam. Já viram como as mulheres do noroeste da Índia andam, conversam e riem enquanto carregam os jarros de água na cabeça. Vizinho, o senhor acabou de referir-se às instruções do Guru. Como o encontrarei? Mestre, nem todos podem ter um Guru. Uma tora larga de madeira flutua na água e pode carregar animais, mas um pedaço de pau afunda, se uma pessoa senta-se nele e então, afoga-se. Por isso Deus sempre se encarna como o Guru para ensinar a humanidade. Só Satchidananda é o Guru. O que é o conhecimento? E qual é a natureza do ego? Só Deus é aquele que faz e ninguém mais, isso é conhecimento. Não sou eu quem faz, sou um simples instrumento em suas mãos. Por conseguinte, digo, mãe, tu és o condutor, eu sou a carruagem. Eu me movo da maneira como tu me fazes mover. Faço o que me mandas fazer. Falo aquilo que me fazes falar. Não eu, mas tu. Da casa de Prankrishna, o mestre foi para do coronel Viswanath e dali, para o Lili Kotage. 1. Rakal, um discípulo amado de Sri Ramakrishna, mais tarde conhecido como Swami Brahmananda. 2. Ramprasad, o autor da canção. É costume dos compositores de canções devocionais na Índia, mencionar seus nomes no final das canções. 3. Os 4 frutos da vida: Dharma, Artha, Kama e Moksha. 4. Como o coronel Viswanath,
o residente do governo do Nepal em Calcutá e devoto do mestre. 5. Visalakshi, o rio perto da cidade natal de Sri Ramakrishna. 6. Mathur, genro da Rani Rasmani e um grande devoto de Sri Ramakrishna que lhe proveu todo o necessário durante o período em que viveu no templo. Capítulo 3. Visita a Vidyasagar. 5 de agosto de 1882. O Pundit Svar Chandra Vidyasagar nasceu no vilarejo de Besing, não longe de Kamarpukur, cidade natal de Sri Ramakrishna. Era conhecido por ser um grande erudito, educador, escritor e filântropo. Um dos criadores do Bengali moderno, era também bem versado na gramática e poesias sânscritas. Sua generosidade fez com que seu nome se tornasse familiar entre seus compatriotas, sendo a maior parte de sua renda distribuída entre viúvas, órfãos, estudantes pobres e outras pessoas necessitadas. Sua compaixão não se limitava apenas aos seres humanos. Deixou de beber leite durante anos para que os bezerrinhos não ficassem sem ele e também não guiava a carruagem com medo de machucar os cavalos. Era homem de espírito indomável, o que foi comprovado quando abandonou a posição lucrativa de reitor da Faculdade de Sânscrito de Calcutá, por causa de desavenças com as autoridades. Seu afeto pela mãe era especialmente profundo. Um dia, na falta de barco, atravessou um rio impetuoso, com risco da própria vida, para atender ao desejo de sua mãe, dele estar presente no casamento do irmão. Toda sua vida foi de uma grande simplicidade. O título Vidyasagar, que significava Oceanos de Cultura, foi-lhe dado em reconhecimento à sua vasta erudição. Sri Ramakrishna há muito tempo desejava visitar Svar Chandra Vidyasagar. Sabendo que M. era professor na escola de Vidyasagar, o mestre perguntou-lhe: "Você pode levar-me até Vidyasagar? Gostaria muito de conhecê-lo." M. falou com o Ishar Chandra a respeito do desejo de Sri Ramakrishna e o Pundit concordou que M. levasse um mestre num sábado, às 4 horas da tarde. Apenas perguntou a M. que tipo de paramahansa o mestre era. Ele usa roupa ocre? M. responde: "Não, senhor. É uma pessoa fora do comum. Usa roupa com franja vermelha e chinelos polidos. Mora no quarto no templo da Rani Rasmani. Em seu quarto há um divã com colchão e mosquiteiro. Não apresenta qualquer sinal exterior de santidade, mas a única coisa que conhece é Deus. Pensa nele dia e noite." Na tarde de 5 de agosto, o mestre deixou Dakshinesvar numa carruagem de aluguel, acompanhado de Bhavanath, M. e Asra. Vidyasagar vivia em Badurbagan, no centro de Calcutá, mais ou menos a 6 quilômetros de Dakshinesvar. Durante a viagem conversou com seus companheiros, mas quando a carruagem aproximou-se da casa de Vidyasagar, seu estado subitamente mudou e foi tomado pelo êxtase divino. Não tendo percebido isso, M. mostrou a chacarão de Raja Ramohan Roy Vivera. O mestre mostrou-se aborrecido e disse: "Não estou preocupado com essas coisas agora." Estava entrando em êxtase. A carruagem parou defronte da casa de Vidyasagar. O mestre desceu, sustentado por M. e entraram. No pátio havia muitas plantas com flores. Ao entrar o mestre disse a M, como uma criança, mostrando o botão da camisa: "Minha camisa está desabotoada. Será que isso vai ofender Vidyasagar?" "Ou não?" disse M. "Não se preocupe com isso. Nada que venha do senhor será ofensivo. O senhor não tem que abotoar a camisa." Aceitou o que M. lhe disse, como se fosse uma criança. Vidyasagar tinha mais ou menos 62 anos, 16 ou 17 a mais do que o mestre. Vivia numa casa de 2 andares, em estilo inglês, com um lindo gramado e cercado de um muro alto. Depois de subir as escadas para o segundo andar, Sri Ramakrishna e os devotos entraram numa sala onde Vidyasagar estava sentado num canto ao fundo, em frente de uma mesa, olhando para eles. No lado direito da mesa havia um banco. Alguns amigos ocupavam cadeiras nos outros 2 lados. Vidyasagar levantou-se para receber o mestre. Sri Ramakrishna ficou em pé diante do banco, com uma das mãos na mesa. Fitava Vidyasagar como se já se conhecessem anteriormente e sorria em estado estático. Assim permaneceu de pé por alguns minutos.
De vez em quando, a fim de trazer a mente ao estado de consciência normal, dizia: vou beber um pouco de água. Nesse meio tempo, os jovens da família e alguns amigos e parentes de Vidyasagar haviam se reunido em volta deles. Sri Ramakrishna, ainda em êxtase, sentou-se no banco. Um jovem de 17 ou 18 anos, que tinha ido pedir a Vidyasagar ajuda financeira para sua educação, estava sentado aí. O mestre sentou-se a pouca distância do rapaz, dizendo em estado abstrato: mãe, esse jovem está muito apegado ao mundo. Pertence ao teu campo de ignorância. Vidyasagar pediu a alguém para trazer água e perguntou a M se o mestre também não desejava comer alguns doces. Uma vez que M não havia se oposto, o próprio Vidyasagar foi para o interior da casa e trouxe os doces, que foram colocados em frente do mestre. Bhavanath e Asra também se serviram. Quando foram oferecidos a M, Vidyasagar disse: oh, ele é como um membro da família. Não temos que nos preocupar com ele. Com referência a um jovem devoto, o mestre disse a Vidyasagar: é um jovem muito bom e muito firme internamente. É como o rio Palgu. A superfície está coberta de areia, mas se cavar, encontrará água embaixo. Depois de comer alguns doces, o mestre com um sorriso, começou a conversar com Vidyasagar. Nesse ínterim, o aposento ficou cheio de gente, alguns de pé, outros sentados. Mestre, hoje, afinal, vinha o oceano. Até agora havia visto canais, pântanos ou no máximo, o rio. Mas hoje, estou face a face com Sagar, o oceano. Todos riem. Vidyasagar, sorrindo: então leve um pouco de água salgada. Risada. Mestre, o não. Por que água salgada? O Senhor não é um oceano de ignorância, mas Vidya, conhecimento. O Senhor é um oceano de leite condensado. Todos riem. Vidyasagar: bem, o Senhor pode colocar isso dessa maneira. O Pundit ficou em silêncio. Sri Ramakrishna disse: suas ações são inspiradas por Sattva. Embora rajásicas, sofrem influência de Sattva. A compaixão nasce de Sattva. Apesar do trabalho para o bem dos outros pertence a Rajas, contudo, tal Rajas tem como base Sattva e não é prejudicial. Shuka e outros sábios cultivaram a compaixão a fim de dar instrução religiosa às pessoas e ensiná-las a respeito de Deus. O Senhor distribui comida e conhecimento. Isto é muito bom. Se tais atividades são feitas desinteressadamente, levam a Deus, mas a maior parte dos homens trabalham por prestígio ou mérito. Suas atividades são egoístas. Além disso, o Senhor já é um Siddha. Vidyasagar: como é isso, Senhor? Mestre, rindo: quando as batatas e outros vegetais estão bem cozidos, ficam mais macios e tenros. O Senhor tem uma natureza tão tenra. É tão misericordioso. Risada. Vidyasagar, rindo: mas quando a pasta de sementes de cala ferve torna-se bem dura. Mestre, mas o Senhor não pertence a essa classe. Meros pundits são como uma fruta doente que se torna dura e não amadurece. Tal fruta não possui o frescor de uma verde, nem o sabor de uma madura. Os urubus voam muito alto no céu, mas os olhos estão na carniça aqui embaixo. Os intelectuais são considerados sábios, mas encontram-se apegados à mulher e ouro. Como os urubus, estão à procura de carniça. São apegados ao mundo da ignorância. Compaixão, amor a Deus e renúncia são as glórias do verdadeiro conhecimento. Vidyasagar ouviu essas palavras em silêncio. Os outros também olhavam para o mestre, atentos a cada palavra que ele pronunciava. Vidyasagar era muito reticente em dar instrução religiosa aos outros. Havia estudado filosofia hindu. Certa vez, quando M lhe perguntou sua opinião a respeito, disse: creio que os filósofos esqueceram-se de explicar o que ia em suas mentes. Mas no seu cotidiano fazia todos os rituais da religião hindu e usava o sagrado cordão de Brahmin. Sobre Deus uma vez declarou: é realmente impossível conhecê-lo. Qual deve ser então o nosso dever? Parece-me que devemos viver de tal maneira que, se os outros seguirem o nosso exemplo, essa terra seria um paraíso. Todo o mundo deveria esforçar-se para fazer bem ao mundo.
A conversa de Sri Ramakrishna versou sobre o conhecimento de Brahman. Mestre, Brahman está além de Vidya e Avidya, conhecimento e ignorância. Está além de Maya, a ilusão da dualidade. O mundo consiste da dualidade de conhecimento e ignorância. Contém conhecimento e devoção, mas também apego à mulher e ouro, honradez e iniquidade. Bem e mal, porém, Brahman não está apegado a nada. O bem e o mal afetam somente o jiva, a alma individual, assim como ocorre com a retidão e a iniquidade, mas Brahman não é afetado por elas. Um homem pode ler o Bhagavata à luz de um lampião e outro pode cometer uma falsificação sob essa mesma luz, mas o lampião não é afetado. O sol derrama sua luz para os bons e para os maus. Vocês podem perguntar, como então se explica a miséria, o pecado e a infelicidade? A resposta é que esses aplicam-se apenas ao jiva. Brahman mantém-se intocado por eles. Há veneno na cobra. Embora as pessoas possam morrer ao serem mordidas por ela, ela mesma não é afetada pelo veneno. O que Brahman é, não pode ser descrito. Todas as coisas do mundo, os Vedas, os Puranas, os Tantras, os 6 sistemas filosóficos, foram todos maculados, como a comida que foi tocada pela língua, porque foram lidos e pronunciados pela língua. Somente uma coisa não foi maculada dessa maneira e esta é Brahman. Nunca ninguém foi capaz de dizer o que Brahman é. Vidyasagar, aos amigos. Oh! Trata-se de uma afirmação importante. Hoje aprendi algo novo. Mestre, um homem tinha 2 filhos. O pai mandou-os para um preceptor a fim de aprenderem o conhecimento de Brahman. Depois de alguns anos, voltaram da casa do preceptor e curvaram-se ante o pai. Querendo medir a profundidade do conhecimento deles a respeito de Brahman, perguntou em primeiro lugar, ao mais velho: meu filho, disse, você estudou todas as escrituras. Diga-me agora, qual é a natureza de Brahman? O rapaz começou a explicar Brahman, recitando diversos versos dos Vedas. O pai não disse nada. Então fez ao menor a mesma pergunta, mas o rapaz ficou em silêncio e manteve os olhos baixos. Nenhuma palavra saiu de seus lábios. O pai ficou satisfeito e disse-lhe: meu filho, você entendeu um pouco de Brahman. O que ele é não pode ser expresso por palavras. Os homens frequentemente pensam que entenderam Brahman em toda a plenitude. Uma vez, uma formiga foi até um monte de açúcar. Um grão foi o suficiente para encher seu estômago. Pegando mais um grão com a boca, foi para casa. A caminho pensou: na próxima vez trarei o monte todo. É desse modo que as mentes pouco profundas pensam. Desconhecem que Brahman está além das palavras e pensamentos. Por maior que um homem seja, quanto poderá conhecer de Brahman? Shukadeva e outros sábios como ele, podem ter sido grandes formigas, mas mesmo eles não poderiam ter carregado mais do que 8 ou 10 grãos de açúcar. Pelo que foi dito nos Vedas e Puranas, sabe como isso é? Suponhamos que um homem tenha visto o oceano e alguém lhe pergunte: bem, como é o oceano? O primeiro homem abre a boca o mais que pode e responde: que vista! Que tremendas ondas e barulho! A descrição de Brahman nos livros sagrados é assim. Está descrito nos Vedas que Brahman é da natureza de bem-aventurança, ele é Satchidananda. Shuka e outros sábios chegaram até a praia do oceanos de Brahman, viram e tocaram a água. Mas segundo uma escola de pensamento, jamais mergulharam. Aqueles que o fazem não retornam ao mundo. Em Samadhi uma pessoa atinge o conhecimento de Brahman, realiza-o. Nesse estado o raciocínio para completamente e a pessoa torna-se muda. Não tem o poder de descrever a natureza de Brahman. Uma vez uma boneca de sal quis conhecer a profundidade do oceano. Todos riem. Queria contar para os outros quão profunda era a água, mas tal jamais pôde ser feito pois, assim que entrou na água, derreteu-se. Agora, quem estava lá para dizer qual a profundidade do oceano? Um devoto. Suponhamos que uma pessoa alcance o conhecimento de Brahman em Samadhi. Ele não vai falar mais. Mestre, Shankaracharya reteve o ego do conhecimento para ensinar os outros. Depois da visão de Brahman, a pessoa torna-se silenciosa. Raciocina sobre ele, somente enquanto não o realiza. Se você aquecer manteiga na frigideira no fogão, ela faz um chiado enquanto a água que contém não se evaporar.
Quando não houver mais qualquer água, a manteiga clarificada para de chiar. Se puser esta mesma manteiga no bolo cru, chiará novamente, mas assim que o bolo ficar cozido, todos os sons desaparecem. Assim também, um homem estabelecido em Samadhi desce ao plano relativo de consciência a fim de ensinar e então, fala de Deus. Uma abelha zumbi enquanto não estiver pousada numa flor. Torna-se silenciosa no momento que começa a sugar o mel, mas, às vezes, intoxicada pelo mel, zumbi de novo. Um jarro vazio faz um barulho borbulhante quando é mergulhado na água. Ao se encher, torna-se silencioso. Todos riem, mas se a água for despejada num outro jarro, pode-se ouvir o barulho de novo. Risada. Os rishis da antiguidade atingiram o conhecimento de Brahman. Ninguém pode alcançar esse estado, enquanto houver o menor traço de mundanismo. Como os rishis trabalharam duro. Bem cedo saíam e passavam o dia inteiro sozinhos, meditando em Brahman. À noite voltavam e alimentavam-se de um pouco de frutas e raízes. Mantinham as mentes longe dos objetos da vista, audição e tato e das outras coisas do mundo material. Assim conseguiram realizar Brahman como sua própria consciência interna. Mas no Kali Yuga, o homem sendo totalmente dependente do alimento para viver, não pode afastar totalmente a ideia de que é corpo. Nesse estado mental, não é próprio que diga eu sou ele. Quando uma pessoa faz todo tipo de trabalho mundano, não deve dizer eu sou Brahman. Os que não podem desapegar-se das coisas do mundo, que não podem tirar a ideia do eu, deveriam dizer: sou o servo de Deus, sou seu devoto. Pode-se, também, realizar Deus pelo caminho da devoção. O Jnani abandona a identificação com as coisas do mundo, discriminando isto não. Só então, pode realizar Brahman. É como subir até o terraço de uma casa, deixando atrás de si os degraus, um após o outro, mas o Vijnani, que está mais próximo de Brahman, realiza algo mais. Realiza que os degraus são do mesmo material que o terraço. Tijolos, cal, pó de tijolo. Que o que é realizado intuitivamente como Brahman, pelo processo de eliminação isto não, parece ter se tornado o universo com todos os seres vivos. O Vijnani vê que a realidade que é nirguna, sem atributos, é também saguna com atributos. Um homem não pode viver muito tempo no terraço. Desce de novo. Aqueles que realizam Brahman em Samadhi também descem e percebem que é Brahman que havia se tornado o universo e os seres vivos. Na escala musical há as notas as, re, ka, ma, ka, da e ni, mas ninguém pode manter a voz no ni por muito tempo. O ego não desaparece completamente. O homem descendo do Samadhi percebe que é Brahman que se tornou o ego, o universo e todos os seres vivos. Isto é Vijnana. O caminho do conhecimento conduz à verdade, como o caminho que combina conhecimento e amor. O caminho do amor também conduz a essa meta. O caminho do amor é tão verdadeiro quanto o do conhecimento. Todos os caminhos no final conduzem à mesma verdade, mas enquanto Deus mantiver o sentimento de ego em nós, é mais fácil seguir o caminho do amor. O Vijnani vê que Brahman é imutável e sem ação, como um monte Sumeru. Esse universo é formado dos três gunas, Sattva, Rajas e Tamas. Estão em Brahman, mas Brahman é desapegado. O Vijnani posteriormente vê que o que é Brahman é o Bhagavan, o Deus pessoal. Quem está além dos três gunas é o Bhagavan, com seus 6 poderes sobrenaturais. Os seres vivos, o universo, a mente, inteligência, amor, renúncia, conhecimento, todos são manifestações do seu poder. Com uma risada. Se um aristocrata não tem casa nem propriedade, ou se for forçado a vendê-las, as pessoas não o chamam mais de aristocrata. Todos riem. Deus possui os 6 poderes sobrenaturais. Se ele não fosse, quem lhe obedeceria? Todos riem. Veja como é pitoresco esse mundo. Quantas coisas há! O sol, a lua e as estrelas, e que variedade de seres vivos! Grandes e pequenos, bons e maus, fortes e fracos, alguns dotados de muito poder, outros de menos. Vidyasagar. Ele dotou uns de mais poder do que outros. Mestre,
Como espírito que tudo penetra, ele existe em todos os seres, mesmo numa formiga, mas as manifestações de seu poder são diferentes em diferentes seres. Do contrário, como poderia uma só pessoa pôr para correr 10, enquanto que uma outra não pode enfrentar nem mesmo uma? Porque todas as pessoas respeitam o Senhor. Por acaso o Senhor desenvolveu um par de chifres? Risada. O Senhor tem mais compaixão e cultura. Por conseguinte, as pessoas vêm lhe prestar respeito e honra. Não concorda comigo? Vidyasagar sorriu. O mestre continuou. Não há nada na mera erudição. O objetivo do estudo é encontrar meios de conhecer Deus e realizá-lo. Um santo possuía um livro. Ao lhe perguntarem o que continha, abriu e mostrou que em todas as páginas estavam escritas somente as palavras Om Rama e nada mais. Qual o significado do Gita? É o que você encontra repetindo a palavra 10 vezes. Torna-se Taji, o que significa uma pessoa que renunciou tudo por Deus. E a lição que o Gita nos dá é a seguinte: ó homem, renuncie a tudo e procure somente Deus. Quer uma pessoa seja um monge ou um chefe de família, deve tirar todo o apego de sua mente. Chaitanya Deva foi em peregrinação pelo sul da Índia. Um dia viu um homem lendo o Gita. Um outro sentado, a pouca distância, ouvia e chorava. Os olhos estavam cheios d'água. Chaitanya Deva perguntou-lhe: você compreende tudo isso? O homem disse: não, santo homem. Não compreendo uma só palavra do texto. Então, por que está chorando? Perguntou-lhe Chaitanya. O devoto disse: vejo o carro de Arjuna diante de mim. Vejo Krishna e Arjuna sentados diante dele, conversando. Vejo e choro. Porque um Vijnani tem atitude de amor em relação a Deus. A resposta é que a consciência do eu permanece. Desaparece sem dúvida, em estado de samadhi, mas volta. No caso de pessoas comuns, o eu jamais desaparece. Pode-se cortar a árvore asvata, mas no dia seguinte, ela brota novamente. Todos riem. Mesmo depois de se ter atingido o conhecimento, essa consciência do eu volta, não se sabe de onde. Você sonha com um tigre. Então, acorda, mas o coração continua palpitando forte. Todo o sofrimento é devido ao eu. A vaca grita a amba. Que significa eu? É por isso que ela sofre tanto. Está presa ao arado e é obrigada a trabalhar sob sol e chuva. Então pode ser morta pelo açougueiro. Do couro são feitos sapatos e também tambores, que são batidos sem piedade. Risada. Mesmo assim continua não escapando do sofrimento. Finalmente são feitas cordas de suas vísceras para os arcos usados na cardagem do algodão. Já não mais diz amba. Amba. Eu. Mas tu. Então os sofrimentos terminam. Senhor, sou teu servo. Tu és o amo. Sou o filho. Tu és a mãe. Certa vez Rama perguntou a Hanuman: como é que você me vê? Hanuman responde: Rama, enquanto tenho o sentimento de eu, vejo que tu és o todo e eu, a parte. Tu és o amo e eu, o servo. Mas quando, ó Rama, tenho o conhecimento da verdade, realizo que tu és eu e eu, sou tu. O relacionamento entre amo e servo é o correto. Já que esse eu deve permanecer, deixe que o patife seja o servo do Senhor. Eu e meu, esses constituem ignorância. Minha casa, minha riqueza, minha cultura, minhas posses, a atitude que faz uma pessoa dizer tais coisas vem da ignorância. Ao contrário, a atitude que nasce do conhecimento é: ó Deus, tu és o amo e todas essas coisas te pertencem. Casa, família, filhos, empregados, amigos, são teus. Deve-se constantemente lembrar-se da morte. Nada sobreviverá à morte. Nascemos para cumprir certas obrigações, como as pessoas que vêm a Calcutá a negócios. Se um visitante vai ao jardim de um homem rico, o administrador diz-lhe: esse é o nosso jardim. Esse é o nosso lago, etc. Se o mesmo, porém, for demitido por alguma falta, não leva consigo nenhum cesto feito de madeira de mangueira. Ele o apanha secretamente com o porteiro. Risada. Deus ri em duas ocasiões. Primeiro, quando um médico diz à mãe de um paciente: não fique preocupada, mãe, certamente vou curar seu filho. Deus ri, dizendo para si mesmo: vou tirar-lhe a vida e este homem diz que o salvará.
O médico pensa que é um mestre, esquecendo-se que Deus é um mestre. Deus ri de novo, quando dois irmãos dividem a propriedade com uma corda, um dizendo para o outro, esse lado é meu e aquele é seu. Ri diz para si mesmo, o universo todo me pertence, mas eles dizem que o possuem este ou aquele pedaço. Pode alguém conhecer Deus pelo raciocínio? Seja seu servo, entregue-se a ele e ore. Vidyasagar com um sorriso. Bem, qual é a sua atitude? Vidyasagar, sorrindo. Algum dia lhe confidenciarei. Todos riem. Mestre, rindo. Deus não pode ser realizado pelo mero raciocínio intelectual. Intoxicado pelo amor divino, o mestre cantou. Quem existe que pode entender o que seja a mãe Kali? Até mesmo os 6 darsanas são incapazes de revelá-la. E ela, dizem as escrituras, que é um ser interno do yogi, que descobre no ser toda a sua alegria. Ela que, por sua própria doce vontade, habita em cada ser vivo. O macrocosmo e o microcosmo descansam no ventre da mãe. Agora vocês veem quão vasto tudo isso é. No Muladhara o yogi medita nela e no Sahasrara. Quem a não ser Shiva mostra como ela é realmente. No agreste do lótus ela brinca com seu par, o cisne. Quando alguém aspira a entendê-la, Ramprasad deve sorrir. Pretender conhecê-la, diz ele, é bem risível. Como imaginar que alguém possa atravessar a nado o oceano infinito? Enquanto minha mente compreendia, meu coração não. Embora sendo um anão, ela todavia, esforça-se para se tornar um cativo da lua. Continuando o mestre disse, vocês repararam? O macrocosmo e o microcosmo descansam no ventre da mãe. Agora vocês veem quão vasto tudo isso é. De novo o poeta diz, até mesmo os 6 darsanas são incapazes de revelá-las. Ela não pode ser realizada pela simples erudição. Deve-se ter fé e amor. Deixe-me dizer como a fé é poderosa. Um homem ia atravessar o mar do Ceilão à Índia. Bibhishana disse-lhe, pregue isso na dobra da roupa e atravessará o mar com segurança. Você será capaz de andar sobre as águas, mas não o examine, senão afundará. O homem estava andando facilmente sobre a água, tal a força de sua fé, quando, no meio do caminho, pensou, que coisa maravilhosa foi essa que Bibhishana me deu, que posso andar mesmo sobre as águas. Desamarrou o embrulho e viu somente uma folha de papel com o nome de Rama escrito. Apenas isso. Pensou e imediatamente afundou. Uma lenda diz que Hanuman atravessou o mar num pulo, pela força de sua fé no nome de Rama, mas o próprio Rama teve que construir uma ponte. Se um homem tem fé em Deus, não precisa ter medo, mesmo que tenha cometido pecado, sim, o mais hediondo pecado. Então o Sri Ramakrishna cantou, glorificando o poder da fé. Se eu apenas pudesse morrer repetindo o nome de Durga, como podes tu, ó abençoado, impedir minha liberação, por mais pecador que eu tenha sido? O mestre continuou. Fé e devoção. Pode-se realizar Deus com facilidade, através da devoção. Ele é realizado através do êxtase do amor. Com essas palavras, o mestre cantou de novo. Como está você tentando, ó mente minha, conhecer a natureza de Deus? Você está tateando como um louco, preso num quarto escuro. Ele é realizado através do amor extasiante, como pode você pensar nele sem isso? Somente pela afirmação, jamais pela negação, você pode conhecê-lo. Nem através dos Vedas, nem dos Tantras, nem dos 6 darsanas. É somente no elixir do amor que ele se delicia, ó mente. Mora nas profundezas do corpo, na alegria duradoura. E, para alcançar esse amor, os poderosos yogis praticam yoga através dos tempos. Quando o amor acorda, o Senhor, como um imã, atrai a alma para si. É dele, diz Ramprasad, que me aproximo como mãe, mas devo revelar o segredo, aqui no mercado. Do que eu disse, o mente, adivinha o que é esse ser? Enquanto cantava, o mestre entrou em Samadhi. Estava sentado no banco, olhando para o oeste, as palmas das mãos juntas, o corpo ereto e imóvel. Todos olhavam para ele com muita expectativa. Vidyasagar, também, estava sem fala e não podia tirar os olhos do mestre. Depois de transcorrido algum tempo, Sri Ramakrishna começou a mostrar sinais de retornar ao seu estado normal. Respirou profundamente e disse com um sorriso:
Os meios de realizar Deus são o êxtase do amor e da devoção, quer dizer, devemos amar Deus, aquele que é Brahman é, também, a mãe. É dele, diz Ramprasad, que me aproximo como mãe, mas devo revelar o segredo aqui, no mercado. Do que eu disse, o mente, adivinhe o que é esse ser. Ramprasad pede à mente somente que descubra qual a natureza de Deus. Deseja que seja entendido que é o que é chamado Brahman nos Vedas, é chamado por ele, mãe. Aquele que não tem atributos, também os tem. Aquele Brahman é também, Shakti. Quando é considerado inativo, ele é chamado Brahman, e quando é considerado como criador, preservador e destruidor, ele é chamado de energia primordial ou Kali. Brahman e Shakti são idênticos como o fogo e seu poder de queimar. Quando falamos de fogo, automaticamente significamos também seu poder de queimar e por sua vez, o poder do fogo de queimar implica no próprio fogo. Se aceitamos um, temos que aceitar o outro. Somente Brahman é chamado mãe. Isto porque a mãe é objeto de grande amor. Uma pessoa pode realizar Deus apenas pelo amor. O êxtase de sentimento, a devoção, o amor e fé, são os meios. Ouçam essa canção. Como é a meditação de um homem, assim é seu sentimento de amor. Como é o sentimento de amor, assim é o que ele ganha. Se no lago de néctar dos pés da mãe Kali minha mente fica imersa. De pouca avaliação o culto, as oblações ou o sacrifício. O que é necessário é a absorção em Deus, amando-o intensamente. O lago de néctar é o lago da imortalidade. Um homem submergindo nele, não morre mas torna-se imortal. Algumas pessoas acham que se alguém pensar muito em Deus, a mente se desequilibra, mas isso não é verdade. Deus é o lago de néctar, o oceano da imortalidade. É chamado de imortal nos Vedas. Mergulhando nele, uma pessoa não morre, mas na verdade, transcende a morte. De pouca avaliação o culto, as oblações ou o sacrifício. Se uma pessoa chega a amar a Deus, não tem que se preocupar muito com essas coisas. Necessita-se de um leque apenas enquanto não houver brisa. Esse leque pode ser deixado de lado, assim que a brisa do sul soprar. Portanto, qual a necessidade de um leque? A Vidyasagar. As atividades em que o Senhor está empenhado, são muito boas. É muito bom que o Senhor possa fazê-las de forma desinteressada, renunciando ao egoísmo, deixando de lado a ideia de que é aquele que faz. Através dessa ação, uma pessoa desenvolve amor e devoção a Deus e por fim, o realiza. Quanto mais você amar a Deus, menos estará inclinado à ação. Quando a nora está esperando um bebê, sua sogra lhe dá menos trabalho. À medida que o tempo passa, ela lhe dá cada vez menos trabalho. Quando está próxima à época do parto, não lhe é permitido fazer nada, porque tal coisa poderia causar algum mal à criança ou dificuldades na hora do nascimento. Através dessas atividades filantrópicas o Senhor, na realidade, está fazendo bem a si próprio. Se puder fazer de forma desinteressada, sua mente se tornará pura e desenvolverá amor por Deus. Assim que tiver esse amor, o realizará. O homem na verdade não pode ajudar o mundo. Só Deus pôde fazê-lo, aquele que criou o sol e a lua, que pôs amor no coração de seus pais, dotou as almas nobres de compaixão e os santos e devotos com amor divino. O homem que fizer algum trabalho para os outros sem interesse pessoal, estará realmente fazendo bem a si mesmo. Há ouro enterrado em seu coração, mas o Senhor não está consciente desse fato. Está coberto por uma fina camada de argila. Assim que estiver consciente desse fato, todas as outras atividades diminuirão. Depois do nascimento da criança, a nora só se ocupa dela. Tudo que ela faz, é apenas para a criança. Sua sogra não lhe deixa fazer qualquer serviço doméstico. Vá em frente. Um lenhador entrou numa floresta para cortar lenha. Um brahmachari disse-lhe: vá em frente. Obedeceu à prescrição e descobriu algumas árvores de sândalo. Depois de alguns dias refletiu: o santo mandou-me ir em frente. Não me disse para parar aqui. Então continuou seu caminho e descobriu uma mina de prata, mais longe ainda e descobriu uma mina de ouro e em seguida, minas de diamantes e de pedras preciosas. Com isso tornou-se um homem imensamente rico pelo serviço desinteressado. O amor de Deus cresce no coração. Então por sua graça, uma pessoa realiza-o ao longo do tempo.
Deus pode ser visto. Podemos conversar com ele da mesma maneira que estou conversando com vocês. Numa admiração silenciosa, todos ouviam as palavras do mestre. Parecia-lhes que a própria deusa da sabedoria, sentada na língua de Sri Ramakrishna, pronunciava essas palavras não somente para Vidyasagar, mas para toda a humanidade, para seu próprio bem. Eram 9 horas da noite. O mestre estava de saída. Mestre, a Vidyasagar com um sorriso. As palavras que disse são realmente supérfluas. O Senhor sabe de tudo isso, simplesmente não está consciente. Há inúmeras pedras no cofre de Varuna, mas ele mesmo não está consciente disso. Vidyasagar, com um sorriso. O Senhor pode dizer o que quiser. Mestre, sorrindo. Oh sim. Há muitas pessoas ricas que não conhecem o nome de todos os seus servos, nem conhecem todas as coisas preciosas que estão em suas próprias casas. Todos riem. Todos estavam maravilhados com a conversa do mestre. De novo dirigindo-se a Vidyasagar, disse sorrindo, por favor vá ao templo, quero dizer, ao jardim da Rasmani. É um lugar encantador. Vidyasagar, oh sim, certamente que irei. O Senhor foi tão gentil em vir me visitar, por que não retribuirei essa visita? Mestre, visitar-me? Jamais pense em tal coisa. Vidyasagar, por que, Senhor? Por que diz isso? Posso pedir-lhe que me explique. Mestre, sorrindo, o Senhor vê, somos como pequenos barcos de pesca. Todos sorriram. Podemos navegar em pequenos canais e águas rasas e também, em grandes rios, mas o Senhor é um navio. Poderá encalhar no caminho. Todos riem. Vidyasagar ficou em silêncio. Sri Ramakrishna disse com uma risada, mas mesmo um navio pode ir lá nesta estação. Vidyasagar, sorrindo, sim, é a estação das monções. Todos riem. M disse para si mesmo, é realmente a estação das monções do despertar do amor. Em tais ocasiões não se liga para prestígio e formalidades. Sri Ramakrishna despediu-se de Vidyasagar que, juntamente com seus amigos, acompanharam-no até o portão principal, iluminando o caminho com uma vela acesa na mão. Antes de sair do aposento, o mestre orou pelo bem-estar da família, entrando em êxtase à medida que orava. Assim o mestre e seus devotos chegaram ao portão e viram algo inesperado que os deixou imóveis. Um senhor barbudo de pele clara, aparentando mais ou menos 36 anos, estava defronte deles. Usava roupas à moda bengali, mas tinha um turbante branco dos Sikhs. Logo que viu o mestre, prosternou-se a seus pés com turbante e tudo. Quando se levantou, o mestre disse, quem é? Balaram. Por que chegou tão tarde? Balaram. Estou esperando aqui há muito tempo, senhor. Mestre, por que o senhor não entrou? Balaram. Todos estavam atentos. Não quis perturbar. O mestre entrou na carruagem com seus companheiros. Vidyasagar, AM baixinho. Devo pagar a carruagem? M. O não, não se preocupe. Já está tudo pago. Vidyasagar e seus amigos curvaram-se ante Sri Ramakrishna e a carruagem partiu para Dakshinesvar, mas o pequeno grupo com o venerável Vidyasagar à frente, segurando a vela, permaneceu no portão, olhando para o mestre até que a carruagem perdeu-se de vista. 1. Literalmente, perfeito ou fervido. A palavra é aplicada tanto para a alma perfeita como para coisas fervidas. 2. Shankaracharya, um dos maiores filósofos da Índia. 3. No agreste do lótus ela brinca com seu par, o cisne, Shiva, o absoluto.